Meus irmãos, graça e paz. Amém. Eu os cumprimento a todos em nome do Senhor. Cumprimento aqueles que estão também nos acompanhando pelas redes sociais, na transmissão ao vivo aí do Elter. E também cumprimento aos irmãos da igreja de Juazeiro, porque, a igreja eu cheguei de Juazeiro há 2 dias atrás, ainda estou com Juazeiro do Norte na mente, né? A igreja de Caruaru. Esses irmãos vão estar amanhã, será um dia especial para eles. O nosso templo funciona no centro da cidade, nós estamos instalados no centro da cidade, então normalmente nesses períodos de eleição a gente evita o culto da noite, o culto que começa às 18 horas, porque o centro da cidade deixa o ambiente um tanto instável. E amanhã houve a coincidência de 2 eventos. Primeiro, o fato de que amanhã nós teremos eleições locais, não é? Eleições municipais, e também porque amanhã o nosso, na verdade desde sexta-feira, o nosso salão de culto ficou impossibilitado de nos receber por conta de uma reforma que estamos fazendo. Então, amanhã os meus irmãos estarão aqui ouvindo esta exposição bíblica que vou fazer para vocês, num ambiente doméstico, por conta dessas 2 ocorrências, né? O fato de que a gente concentrou os 2 cultos dominicais só no período da manhã e, ainda assim, o nosso salão de culto ficou impossibilitado de nos receber, com o nosso salão social muito reduzido. Então, os presbíteros da igreja acharam prudente que nós excepcionalmente não fizéssemos o culto amanhã. Os nossos irmãos vão estar espalhados, fazendo seus cultos domésticos, e eu espero que este momento aqui, que esta exposição que trago para vocês agora, também seja útil à vida deles, não é? Mas, gente, é uma alegria enorme estar aqui. Vocês estão de parabéns pelos 3 anos, né? Estão de parabéns pela nova casa. Tá lindo, tá lindo. É muito prazeroso, e nós esperamos que Deus esteja usando, continue a usar, use sempre esses esforços dos meus irmãos que compõem a congregação aqui de Água Preta, fazendo tudo concorrer para o louvor da glória dele. Porque nós não temos interesse nos nossos nomes, nós temos interesse em que o nome do Senhor seja reconhecido, não é? Que seus atributos perfeitíssimos sejam conhecidos, reconhecidos, engrandecidos pelo maior número de pessoas possível. É esse o nosso interesse. Os nossos nomes, as nossas considerações pessoais, os nossos interesses pessoais e mesmo o nome da nossa igreja, o nome da nossa denominação, tudo isto é coisa passageira. No fim das contas, viverá com o Senhor Jesus, pela eternidade afora, a igreja de Jesus Cristo, que é uma só. Uma só. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João é o 4º evangelho, não é? É o 4º evangelista. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler esse texto já bastante conhecido dos irmãos e fazer algumas considerações a partir dele. João é o 4º evangelho, capítulo 3, versículos 1 a 8. Texto que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite que Tu nos deste. Pedimos que a palavra de Deus nos abençoe, abençoe aqueles que estão nos acompanhando na transmissão, ao vivo. Pedimos ainda, Senhor, que os nossos irmãos de Caruaru também colham os frutos desta palavra, e suplicamos ainda que todos quantos a qualquer momento e em qualquer lugar vierem a ouvir esta mensagem, que a palavra de Deus seja poderosamente aplicada em seus corações, mas tudo, Senhor, tudo somente para o louvor da Tua glória. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Os meus irmãos estão comigo no Evangelho de João. Eu quero só mostrar para vocês que este encontro de Jesus com Nicodemos à noite, ele aconteceu logo nos primeiros momentos do ministério público de Jesus. Jesus deu início ao seu ministério público no batismo a que ele se submeteu, não é? No batismo de João, o Batista, a que ele se submeteu. No Evangelho de João, do apóstolo João, você vai perceber, por exemplo, o batismo no capítulo 1, a partir do versículo 32, uma menção ao batismo de Jesus. Depois você vai perceber ali que Jesus recruta os seus primeiros discípulos, ou se aproxima dos seus primeiros discípulos. No capítulo 1, versículo 43, você vai perceber ali que Jesus decidiu ir para Galiléia, e de fato foi. Tanto que em João capítulo 2 você vê o primeiro milagre de Jesus, o primeiro dos sinais, dos grandes sinais realizados por Jesus, por meio dos quais ele manifestou a sua glória, ele manifestou a sua identidade messiânica. E esse milagre está exatamente aqui em Caná, que fica na Galiléia. E aí, em João capítulo 2, versículo 13, vocês vão perceber que há uma decisão de Jesus de voltar para Jerusalém, para a Judéia, por conta da chegada da Páscoa dos judeus. Vejam se vocês estão me acompanhando nisso. Então, Jesus saiu de Jerusalém, recrutou os seus primeiros discípulos em Jerusalém, foi para Galiléia. Lá na Galiléia fez o seu primeiro sinal em Caná da Galiléia, se estabeleceu em Cafarnaum, isso está em João capítulo 2, versículo 12, e o versículo 13 diz de uma decisão de voltar para Jerusalém. Nesse retorno para Jerusalém, Jesus iria participar da sua primeira Páscoa, primeira de 4 Páscoas. Essa é a primeira. Então veja que o ministério de Jesus teve início alguns meses antes desta primeira Páscoa dos judeus. Aqui, depois de sua manifestação pública, ele acorre para Jerusalém. Lá em Jerusalém, Jesus participa da festa da Páscoa, e no capítulo 3, ainda em Jerusalém, um dos principais dos judeus, um homem chamado Nicodemos, um fariseu, um dos principais dos judeus. Isso significa que Nicodemos era da seita dos fariseus, significa que Nicodemos era membro do Sinédrio, que era uma espécie de tribunal religioso no contexto do povo judeu da época. E então é esse homem, Nicodemos, preste atenção nisso, que vai ter com Jesus à noite. Uma das sugestões para essa ida de Nicodemos para tratar com Jesus
à noite, é porque talvez Nicodemos, como membro importante do Sinédrio, não queria se expor perante seus pares. Então, essa é uma sugestão, uma das possíveis razões da escolha de Nicodemos de ter com Jesus à noite, para não ser reconhecido pelos seus pares, não é? E então, a primeira coisa que Nicodemos diz para Jesus é que, de fato, só tem uma explicação para aquelas obras extraordinárias que Jesus estava fazendo. A razão Deus só poderia ser, Deus teria que ter a mão de Deus ali com ele. Agora você vai perceber que Jesus não dá muita bola para esse tipo de argumentação de Nicodemos, e sem nenhuma delonga vai ao tema principal da conversa. E o tema principal da conversa é novo nascimento. O tema principal da conversa é novo nascimento. Deu para entender isso, sim ou não, gente? O que é novo nascimento? Novo nascimento é uma obra de Deus, do Deus Trino, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, cujo agente imediato é o Espírito Santo. O agente imediato do novo nascimento é o Espírito Santo, embora a obra do novo nascimento seja trinitária. O agente imediato é o Espírito Santo. Por meio desta obra, o Espírito de Deus concede vida espiritual a quem estava espiritualmente morto. É mandar sair do túmulo. A obra do novo nascimento é uma obra tão substancialmente central nas Escrituras que ela recebe outras denominações. Por exemplo, o novo nascimento é chamado de nova criação. Nova criação, 2 de Coríntios capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo é nova criação, não é criatura. A melhor tradução para aquele texto é nova criação. Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo diz que nós fomos criados para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então note que o novo nascimento é uma obra de Deus, cujo agente imediato é o Espírito, tão radical, tão transformadora, tão profunda, que ela também é chamada de nova criação. O novo nascimento também é chamado de ressurreição espiritual. Significa passar da morte para a vida. Isso está em Efésios capítulo 2 também, não é? Nós fomos ressuscitados com Jesus Cristo. Então esta é uma outra maneira da Bíblia se referir à obra do novo nascimento. É nova criação, é ressurreição espiritual, é passar da morte para a vida. É uma obra radicalíssima. Agora, esta obra do Espírito, ela tem algumas características, e eu vou falar a respeito de algumas das características do novo nascimento. Vocês estão me acompanhando? Vamos lá então? Olha só, a primeira característica que quero ressaltar aqui para os meus irmãos é que a obra do novo nascimento, eu quero enfatizar isso, é uma obra soberana. Quando eu digo uma obra soberana, eu estou querendo dizer, quando Deus quer realizá-la, Ele a realiza. Quando eu digo uma obra soberana, eu estou querendo dizer o seguinte: Deus regenera livremente a quem Ele quer. Ele encontra todas as pessoas mortas em delitos e pecados. E Ele, livremente, soberanamente, decide, por conta própria, sem pedir conselho a ninguém, quem Ele há de regenerar.
Isso está colocado aqui. Se os meus irmãos quiserem ler, por exemplo, João capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Veja que Jesus está comparando a pessoa nascida do Espírito com a ação do vento. Como é que o vento age? Não, a gente só sabe que ele age. Quando ele acontece, nós percebemos os resultados, mas nós não sabemos exatamente qual foi a razão dele ter passado daquela maneira, com aquela potência, naquele lugar, naquela hora, e ter feito ele livremente aquelas obras poderosas que realizou. Então você percebe que com isso Jesus está querendo dizer que a obra que o Espírito de Deus realiza no novo nascimento é uma obra livre, soberana. O Senhor regenera quem Ele quer, segundo os critérios que somente Ele conhece. Segunda coisa que você pode perceber é que não apenas esta obra do Espírito é verdade, é uma obra soberana, mas nós precisamos ainda enfatizar que esta obra é uma obra sobrenatural. Quando eu digo que é uma obra sobrenatural, o que eu estou querendo dizer é que nós não sabemos produzir o novo nascimento em nós mesmos. E nós não somos responsáveis pela produção do novo nascimento em quem quer que seja. Você não deu vida a você mesmo, não foi você que decidiu ser concebido no ventre da sua mãe. Quando a Bíblia chama esta operação do Espírito de novo nascimento, isso não é por acaso. Esta operação do Espírito é chamada de novo nascimento por causa da correlação, por causa da semelhança, de alguma analogia que se pode colher a partir do primeiro nascimento. Como é que aconteceu o seu primeiro nascimento? Você não decidiu fazê-lo. Você apenas foi concebido. Você não foi consultado antes de existir, porque não existia. Você não tomou nenhum tipo de decisão. Você não escolheu a mãe que o Senhor escolheu para você. Também não escolheu o pai. Não escolheu sua nacionalidade. Não escolheu o seu lugar onde nasceu. Veja como a obra é sobrenatural. Mas, além disso, você pode perceber que o novo nascimento também é uma obra sobrenatural, além de soberana, sobrenatural. E você pode ver isso, por exemplo, nos seguintes dizeres de Jesus. Acompanhe comigo em João capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, ó: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Preste atenção nisso. O que Jesus está querendo dizer com isso é que aquele que é nascido por meios meramente naturais, nasce, é produzido por meios meramente naturais, torna-se uma pessoa natural. E o único produto, o único rebento que os meios meramente naturais podem produzir são os rebentos naturais. Nós não participamos disso, não é? Agora, note aqui que Jesus continua dizendo no versículo 6 que o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que ele está querendo dizer é: aquele que é produto da ação do Espírito na obra da regeneração ou do novo nascimento, aí sim é espiritual. Então você pode perceber, somente o Espírito de Deus pode produzir um rebento espiritual, vida espiritual, do mesmo modo que somente a reprodução meramente humana pode produzir um rebento que é meramente humano.
Quando nós estivermos falando de novo nascimento, portanto, nós precisamos nos lembrar que isto é uma obra soberana e também de uma obra sobrenatural. Você não produziu novo nascimento em você mesmo, porque esta é uma obra divina e tão somente divina. Você também não é capaz de produzir a obra do novo nascimento em quem quer que seja, porque nós estamos a tratar aqui de uma obra que é divina, soberana e sobrenatural. Dá para entender isso? Em terceiro lugar, você vai perceber aqui, a partir do texto, que o novo nascimento é uma operação indispensável para o nosso relacionamento com Deus. E Jesus disse isso algumas vezes em poucos versículos, pelo menos em 3 ocasiões, porque você pode ver aqui comigo o versículo 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Olha o que está aqui, por exemplo, no versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ainda, como se já não tivesse sido suficiente, no versículo 7, o Senhor Jesus adiciona ainda a absoluta indispensabilidade do novo nascimento, com os seguintes dizeres: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Senhor, por que eu tenho que nascer de novo? Você tem que nascer de novo porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. E o que é ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus? São maneiras do Senhor Jesus dizer que se não nascermos de novo, nós não temos fé. Nós não temos fé. Nós não conseguimos ver o reino de Deus. Nós não conseguimos entrar no reino de Deus. Em outras palavras, sem novo nascimento não há relacionamento com Deus, não há relacionamento salvador com Deus. E sem novo nascimento, nada há além de vida de morte eterna. Sem novo nascimento, nada há além de morte eterna. Veja que Jesus usa a figura do reino de Deus. Bom, não existe campo neutro do ponto de vista espiritual na nossa existência inteira. Ou nós somos parte do reino de Deus, somos súditos do grande rei, ou nós somos parte de algum reino inimigo. Se somos parte do reino de Deus, somos súditos de Deus, temos relacionamento salvador com Deus, estamos sob a proteção do rei, a proteção salvadora do rei. Se não somos parte desse reino, não nos resta nada além da inimizade do grande rei. De modo que o que Jesus está dizendo é que nascer de novo é uma necessidade absoluta. Na verdade, é a única coisa que nós realmente precisamos nesta vida. Todas as outras necessidades são transitórias. Não tem a significação da necessidade de nascer de novo. Note que eu estou dizendo que o novo nascimento é uma obra soberana que Deus realiza livremente a quem quer. Ele não fica devendo a ninguém. Ele realiza em quem deseja realizar. O novo nascimento é uma obra sobrenatural, é uma obra inteiramente divina, que refoge ao contexto das interferências humanas. E o novo nascimento é uma obra absolutamente indispensável. Agora, eu preciso, para terminar, fazer um esclarecimento. Eu disse para vocês no início que o novo nascimento é uma obra do Deus Trino. É uma obra do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não foi isso que eu disse no começo? Eu disse também
que o agente imediato, a pessoa divina que realiza imediatamente o novo nascimento, é o Espírito Santo. Não disse isso também? Veja que Jesus está dizendo, não é? Versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo. E o que é nascer de novo? Versículo 5, é não nascer da água e do Espírito. E aí acontece o Espírito. Mas também está dizendo no versículo 5 que tem que nascer da água. O que é nascer da água, já que nós sabemos o que é nascer do Espírito? Bom, nascer do Espírito é simples assim. O agente imediato, por meio do qual Deus realiza o novo nascimento, é o Espírito Santo, certo? Agora, o que significa nascer da água? Esse é o ponto. Algumas explicações têm sido dadas ao longo da história. Eu vou tentar resumi-las aqui para vocês. A explicação católica romana é que nascer da água e do Espírito significa que o novo nascimento acontece por intermédio do batismo cristão. Batismo com água. Essa é a explicação católico-romana do que está aqui em João capítulo 3, versículo 5. Nascer da água e do Espírito significaria, segundo essa perspectiva, que quando nós nos submetemos ao batismo, em qualquer momento da vida, nós somos regenerados, nascidos de novo. Essa explicação predominou ao longo de toda a Idade Média. Inclusive, ela é a base do batismo infantil praticado durante a Idade Média. Porque a ideia é a seguinte: o batismo em si mesmo tem poder regenerador. Numa época da vida em que a mortalidade infantil é altíssima, quanto antes você se batizar, mais seguro você fica. Está dando para entender isso? Então a justificativa do batismo infantil era: quanto antes batizar, melhor, porque o batismo regenera, produz o novo nascimento. É verdade que algumas, e talvez a maioria das grandes tradições protestantes do século XVI, mantiveram o batismo infantil, mas por outras razões, não fundamentadas, estas tradições, no batismo como fonte de regeneração. Foi nesse contexto que foi profundamente modificada a teologia da Igreja, e a justificação do batismo infantil passou a ser o pacto, o pactualismo, e a partir daí, do século XVI, o batismo infantil nas igrejas protestantes ganhou uma nova fundamentação, porque todos os protestantes, sem exceção alguma, reagiram à doutrina da regeneração pelo batismo cristão. Quero saber se vocês estão me acompanhando aqui, sim ou não. Muito bem, esta é uma resposta. Esta resposta não é boa. Afirmar que nascer da água e do Espírito significa que nós somos batizados e, a partir daí, somos regenerados. Quer dizer, somos regenerados pela participação do batismo. Essa resposta não é boa. A segunda resposta é que aquilo que está aqui em João capítulo 3, versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito, pode significar aí a palavra água como símbolo da palavra de Deus. No texto que nós lemos logo ali no começo, Efésios capítulo 5, se você for lá comigo, Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26, Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, é possível que o que Jesus esteja dizendo aí nesse texto é que nós somos regenerados pela ação do Espírito por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus como um meio por meio do qual nós somos levados a nascer de novo. Deu para entender isso, sim ou não? Isto faz mais sentido.
Em Tiago, por exemplo, capítulo 1, em Tiago, capítulo 1, versículo 18, Tiago diz, segundo o seu querer, quer dizer, de maneira livre, Deus nos regenerou pela palavra da verdade. Estão lendo aí? Tiago, capítulo 1, versículo 18. Então, bom, faz sentido que João, capítulo 3, versículo 5, volte lá comigo, faz sentido que nascer da água do Espírito significa a ação do Espírito por meio da palavra de Deus, certo? Então nós temos esta segunda explicação que é muito melhor. Agora, eu penso que a segunda ainda não deve prevalecer. Existe uma terceira razão que explica muito bem o que significa nascer da água e do Espírito. Este significado, este sentido, encontra fundamento, por exemplo, em Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, a partir do versículo 24. Eu não disse o capítulo, né? Ezequiel 36. Ezequiel 36, a partir do versículo 24. Vamos ver se você me acompanha aí. O Elton está projetando o texto, não está? Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 24, diz assim, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Opa, vai acompanhando. Olha o que está no versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Preste atenção nisso. Ezequiel 36, versículo 26, sabe o transplante de coração que está sendo dito na passagem? É a maneira como o profeta descreve a obra da regeneração. A obra da regeneração nada mais é do que Deus tirar de nós um coração de pedra que não sente, não sofre os pecados, não confessa os pecados, um coração morto, e dá-nos um coração de carne. E coração de carne aí não significa coração pecaminoso. Carne aí significa coração sensível. Nós éramos insensíveis à palavra de Deus antes desta operação aí. Nós não ouvíamos, nós não falávamos com Deus, nós não nos sensibilizávamos à ação de Deus, mas depois desta operação que acontece aí, nós passamos a ter um coração que sente, que ouve a Deus, que chora os pecados, que confessa os pecados, que deseja agradar a Deus. Dá para entender isso, sim ou não? Então, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, é a maneira do profeta descrever a obra do novo nascimento que está sendo dita lá, dentre outras passagens, em João, capítulo 3. Mas no versículo 25, no versículo anterior, o profeta diz que é parte desta obra a purificação. E esta purificação é dita em termos de aspersão de água pura. Olha aí, aspersão de água pura. E ficareis o quê? Purificados. Então preste atenção nisso. Olha o que Jesus está querendo dizer com nascer da água e do Espírito. A ação do Espírito, meus irmãos, é uma ação que concede vida espiritual e purifica. Dá para entender isso, sim ou não? Então, o que Jesus está dizendo com água e Espírito tem tanto a dimensão de quem realiza, como a dimensão do que é realizado. Quem realiza é o Espírito de Deus. Mas o que o Espírito de Deus realiza? O Espírito de Deus realiza a nova vida, que é uma vida pura. Realiza a purificação. Então,
Volte lá para João capítulo 3, que eu acho que fica melhor para a gente entender agora. João capítulo 3, versículo 5, Jesus está dizendo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de modo a ser purificado pela ação do Espírito na regeneração, não pode entrar no reino de Deus. Quero saber se está claro isso para vocês, sim ou não? Pastor, no Novo Testamento existe uma forma que nos indica esta compreensão? Sim, existe. Vá comigo na carta de Paulo a Tito. A carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. A partir do versículo 4, Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4. Veja se você está comigo aí. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o quê? Mediante o quê, gente? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o novo nascimento é chamado de lavagem do Espírito Santo, de purificação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito de Deus concede nova vida. Mas esta concessão de nova vida é uma forma de purificação. Dá para entender isso, sim ou não? Então, o que é novo nascimento mesmo? Novo nascimento é uma obra divina realizada pelo Espírito Santo por meio da palavra, de maneira soberana, sobrenatural, por meio da qual o Senhor concede vida e nos purifica para uma vida com Ele. Deu para entender isso, sim ou não? Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Esta é a pergunta mais importante da vida. Você já nasceu de novo? Esta é a pergunta mais importante da vida. Uma igreja cristã, ela é formada de uma reunião de pessoas que sabem que nasceram de novo. É isso que é uma igreja cristã. É uma reunião de nascidos de novo. E nós esperamos em Deus que Água Preta receba mais uma igreja cristã que prega a palavra de Deus, que está à disposição do Senhor, que está a serviço do Senhor, e que por meio da pregação que aqui há, o Senhor continue a regenerar pessoas nessa cidade e reuni-las para o louvor da sua glória. Esta igreja é dirigida pelo presbítero Wellington. Ele é seminarista, já está no terceiro ano do seu seminário. No quarto já, Wellington? Próximo ano, então, o Wellington termina, não é isso, Wellington? Já é uma fase final do seminário. O Wellington, ao longo dos últimos 3 anos e meio, foi todos os dias para Caruaru, por conta do seu interesse na palavra de Deus. É alguém que, quando assume a palavra, quando assume o púlpito, sabe o que vai dizer. E eu diria para vocês que quando vocês saem de casa para se reunir nesta comunhão,
e também para ouvir a exposição da palavra de Deus que é trazida pelo Wellington. Vocês não perdem tempo, porque o Wellington não vem despreparado para o culto, nem assume o púlpito da igreja levianamente, sem ter se preparado, sem saber o que vai dizer. É um homem que se dedica ao estudo da palavra, e isso tem uma razão de ser. É porque ele crê que Deus usa a palavra dele, não a do Wellington, mas a de Deus. E Deus usa a palavra de Deus para regenerar pessoas. A mesma palavra que é usada por Deus para regenerar descrentes é a que Deus usa para santificar os crentes. É por isso que o Wellington não vem para o púlpito despreparado, não assume o púlpito da igreja levianamente, não embroma. Aqui, nesta igreja não tem embromação, não tem passar de tempo, não acontece isso. Não, eu não estou aqui em Água Preta, mas eu sei. Mas eu sei disso. Então, louvado seja o Senhor. Seja exaltado o Senhor nesta cidade, por meio de mais uma igreja. Eu estou fazendo questão de enfatizar que somos apenas mais uma igreja. E quando digo que somos apenas, eu não estou minimizando a importância de ser igreja. Eu estou dizendo que nós não somos a única e queremos contribuir com as demais igrejas que pregam o Evangelho de Jesus Cristo nesta cidade. Vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado por esta noite, pelo que já tivemos até aqui, pelo culto que estamos oferecendo ao Senhor, porque por Jesus Cristo somente, pela obra de Jesus, pelos méritos dele, é que nós somos aceitos em tua presença e recebidos com as ofertas espirituais que trouxemos de nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.